Debaixo da graça de Deus, iluminado pelo Espírito Santo, vejamos o Santo Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele que é a verdade, o caminho e a vida. A palavra de Deus. Vejamos a palavra de Deus para esta segunda-feira. Um grande profeta surgiu entre nós e Deus visitou o seu povo. Aleluia! Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, narrado por Marcos, capítulo 5, versículos 1 ao 20. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus e seus discípulos chegaram à outra margem do mar, na região dos Gesarenos. Logo que saiu da barca, um homem possuído por um espírito impuro, saindo de um cemitério, foi ao seu encontro. Esse homem morava no meio dos túmulos e ninguém conseguia amarrá-lo, nem mesmo com correntes. Muitas vezes tinha sido amarrado com algemas e correntes, mas ele arrebentava as correntes e quebrava as algemas, e ninguém era capaz de dominá-lo. Dia e noite ele vagava entre os túmulos e pelos montes, gritando e ferindo-se com pedras. Vendo Jesus de longe, o endemoniado correu, caiu de joelhos diante dele e gritou bem alto: "Que tens a ver comigo, Jesus, Filho de Deus Altíssimo? Eu te conjuro por Deus, não me atormentes." Com efeito, Jesus lhe dizia: "Espírito impuro, sai desse homem." Então Jesus perguntou: "Qual é o teu nome?" O homem respondeu: "Meu nome é Legião, porque somos muitos." E pedia com insistência para que Jesus não o expulsasse da região. Havia aí perto uma grande manada de porcos pastando na montanha. O espírito impuro suplicou: "Então, manda-nos para os porcos para que entremos neles." Jesus permitiu. Os espíritos impuros saíram do homem e entraram nos porcos, e toda a manada, mais ou menos uns 2.000 porcos, atirou-se monte abaixo dentro do mar, onde se afogou. Os homens que guardavam os porcos saíram correndo e espalharam a notícia na cidade e nos campos. E muitas as pessoas foram ver o que havia acontecido. Elas foram até Jesus e viram o endemoniado sentado, vestido e no seu perfeito juízo, aquele mesmo que antes estava possuído por legião. E ficaram com medo. Os que tinham presenciado o fato explicaram-lhes o que havia acontecido com o endemoniado e com os porcos. Então começaram a pedir que Jesus fosse embora da região deles. Enquanto Jesus entrava de novo na barca, o homem que tinha sido endemoniado pediu-lhe que o deixasse ficar com ele. Jesus, porém, não permitiu. Entretanto, lhe disse: "Vai para casa, para junto dos teus, e anuncia-lhes tudo o que o Senhor, em sua misericórdia, fez por ti." E o homem foi embora e começou a pregar naquela Decápole tudo o que Jesus tinha feito por ele, e todos ficavam admirados. Palavras da salvação, glória a vós, Senhor. Caríssimos, hoje nós vimos aqui a palavra nos dizer que Jesus chega nessa região, esse homem possuído por uma legião de demônios, que significa vários demônios, vários espíritos impuros se apossaram dele. E como a palavra nos relatou,
amarrava ele com corrente, com algemas, mas mesmo assim ele arrebentava tudo. Ninguém conseguia amarrar aquele homem, ninguém conseguia dominá-lo de espécie alguma. Até que chega Jesus, ele reconhecendo que Jesus era o Senhor, porque a palavra do Senhor sempre nos diz que até o diabo, o Satanás, ele se curva diante de Jesus, ele se curva diante de Deus, porque Jesus é o Senhor. E aí, ele prostrando-se diante de Jesus, ele implora que não mexesse com ele. Mas eles vendo que Jesus tinha poder, Jesus pergunta o nome deles e diz que era uma legião, que era muitos, né? E aí eles pediram, porque eles sabiam que Jesus ia tirar ele dali, onde eles estavam, como se diz, eles tinham se apossado do homem. Então eles sabiam que Jesus ia tirar eles dali, porque o homem é filho de Deus. E aí o que aconteceu? Eles imploraram a Jesus que tirasse dali e mandasse eles se apossar naquelas porcadas que tinha ali. E Jesus fez isso, porque melhor é perder aquela porcada do que perder o Filho de Deus, que é um homem, uma criatura de Deus. Embora os porcos também sejam criaturas de Deus, mas o homem, esse é muito mais importante que qualquer coisa. Então, meus amados irmãos, Jesus permitiu, Jesus ordenou que ele saísse do homem e se apossasse da porcada. Que aconteceu, se precipitaram morro abaixo, caindo no mar, se afogaram todos. Portanto, meus amados irmãos, Jesus é o Senhor e todos os joelhos se dobram diante dele, no céu, na terra e nos infernos. Então, Jesus é o Senhor. Amém, aleluia, e a bênção de Deus Pai Todo-Poderoso desça sobre todos nós e permaneça sempre. Amém. Quando alguém se ajoelha